Olá, pessoal! Eu sou Tatianise Bonfim, apresentadora de podcasts empresariais na direção e produção de César Vega Felisbino. Hoje, os estúdios da Vega Produtora se transformam em pista. Uma pista de sonhos, de superações, de velocidade e arte. Vamos falar de paixão que gira em 8 rodas, suor que escorre em slalom, elegância que dança no ritmo da liberdade. No episódio de hoje, recebemos uma mulher que não apenas entende de patins, ela vive sobre eles. Uma atleta, professora, coreógrafa, empresária, exploradora incansável dos limites da patinação. Fundadora da icônica Tudo de Patins, Rita Bonfatti é mais que especialista. Ela é uma força que impulsiona o esporte, da pista clássica às ruas de pedra da Europa. Se você já ouviu falar de rodas importadas, rolamentos suíços, ou se já viu um espetáculo coreografado que tirou o seu fôlego, talvez ela estivesse por trás. Prepare-se para girar com a gente nessa conversa recheada de histórias, técnica, arte e adrenalina. Com vocês, a rainha das rodinhas, Rita Bonfatti. Tudo bom, Rita? Seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. Tudo bem. Vamos dar início então, Rita. Como foi o seu primeiro contato com os patins? Nossa, meu primeiro contato com os patins, eu ainda era muito criança, eu tinha uns 8 anos de idade, e veio um argentino para Curitiba, Samburgo, e ele abriu a patinação no Círculo Militar. Então, quem é dessa época aí de 74, 75? Foi mais ou menos nessa época. E ele abriu patinação no Círculo Militar, e ali começaram as aulas de patinação. E uma das minhas amigas fazia patinação. Minha mãe não deixava. E também a gente era em 6 filhos. E o patins, sim, sempre foi um esporte de elite. Sempre foi da elite a patinação. Principalmente a patinação artística. Então, eu fui algumas vezes escondido nessa aula e o Olha. professor deixava eu fazer as aulas, até que o dia que ele falou assim: Olha, eu preciso que você traga a tua mãe e você vai precisar comprar um patins. Eu não fiz muitas aulas, eu nem lembro mais quantas eu fiz, foram poucas aulas e esse sonho ficou adormecido. Então, eu patinava com patins da minha amiga na garagem ou na calçada lá de casa. Aí até que minha mãe me deu um patins de sandalinha, que é aquele que você colocava o pé dentro, né? Aham. Aí lá na década de 80 começaram as pistas de patinação. X-Lise, não sei o que, Lise, Olha só. foi mundial também, que era tipo uma balada, né, que a gente ia para patinar. E aí a gente alugava os patins. Eu fui para dança, entrei num grupo de dança, de jazz, da Rosane Gonçalves, era o grupo Corpo Livre, e aí eu comecei a entrar nos campeonatos de dança, fui para Uberlândia, competi, participei do 6º Festival de Dança de Joinville, 6º. Olha. Sei lá eu quantos que já tem já. Deve estar, sei lá, em 40 anos, nem sei. E eu participei de um dos primeiros campeonatos que teve. E aí eu fiquei na dança todo esse tempo, até que um dia, depois do Círculo Militar eu sei que acabou, esse sonho ficou assim, meio adormecido, né? Esqueci, fui pra dança e esqueci. Fiz artes cênicas, fiz teatro, fui para outras áreas, né, da Outras arte. artes. É, outras artes. E aí uma vez o Vinícius, Marcos Vinícius Schmidt, que era um aluno do Samburgo, abriu a academia aqui em Curitiba e ele era coreógrafo da ABB de São Paulo. E tinha um show que era patrocinado pelo Banco do Brasil. E esse show veio para Curitiba. E aí ele abriu a escola aqui, porque daí o Samburgo já tinha ido embora. Eu nem sei como é que foi essa história, como é que ele
resolveu abrir a escola aqui, acho que ele ficou morando em São Paulo e resolveu voltar para Curitiba e abriu a Coreógrafe. E ali foi assim, nossa, a casa dos sonhos mesmo, né? E esse dia tava frio, mas frio. Eu lembro que tava lotado o ginásio, lotado. E eu entrei na porta assim. E aí eu vi aquele show, eu me encantei. Eu me encantei de uma maneira que foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. Porque eu falei, eu quero fazer parte desse negócio. Eu sei dançar, eu realmente dançava muito bem. E aí eu entrei, fiz a matrícula, entrei, 6 meses depois eu já estava naquele show. E aí comecei a Olha, viajar, eu nem sabia patinar direito, mas tudo uma base que mas a dança te deu a também daí, né? dança foi fundamental na minha Uhum. vida, assim, a expressão artística, tudo, que eu sempre amei, sempre fui muito apaixonada por isso. E nunca mais eu saí, nunca mais. Aí de aluna, aí depois passou anos e anos e anos, ele acabou indo para São Paulo, daí acabou a escola aqui. Quando as minhas filhas estavam com 2 anos, 3, eu falei, não, eu preciso abrir uma escola. Eu quero abrir uma escola. Aí tinha uma outra colega minha que continuou com alguns Uhum. alunos que tinham ficado quando ele foi embora e abriu só que lá no Jardim das Américas. E eu sou do outro lado da cidade. E eu orei, eu pedi para Deus, eu falei, eu quero uma escola de patinação diferente. Porque uma coisa que eu não gostava no ambiente da patinação era muita vaidade, existia muita concorrência, competição, um queria ser melhor do que o outro, um ficava rindo do outro. Tinha algumas coisas que eu realmente não gostava do Uhum. ambiente. Hoje já está bem diferente, mas naquela época Era mais tinha. acentuado, né? Não, tinha umas coisas assim de concorrência entre os próprios assim alunos da mesma turma, muito campeonato ou no show, conseguir o solo de a qualquer custo, entendeu? Umas coisas assim. E eu pedi para Deus que eu queria um lugar diferente, até mesmo que eu fizesse shows evangelísticos, que naquela época eu estava muito assim, recém-convertida, Uhum. eh, apaixonada por Jesus. Eu falo assim, nossa, todo mundo tem que saber esse Jesus que eu sirvo, né? Esse Deus que eu sirvo. E aí eu orei e pedi, e eu sei que eu conquistei isso, sabe? De uma Ai, que escola bom. diferente, assim, é um ambiente diferente. Apesar de que tudo isso mudou, eu vejo que isso é meio que geral, assim, Uhum. no Brasil inteiro, que não é mais aquela concorrência que tinha antigamente. E assim foi. Eu abri a escola em 2002. A Eu nem companhia de patinação Rita Bonfatti, é isso, isso. né? Nem Uhum. era, eu nem era professora, eu chamei a Graciela Samburgo, que era filha do Uhum. Samburgo. Ela nem queria mais dar aula, eu falei, não, você tem que ir lá dar aula, minhas filhas, eu quero que elas patinem. E no fim a gente tá aí até hoje, né? Agora elas até são professoras também, né? Até professora. A minha filha mais nova tá na Espanha dando aula de patinação. Isso. E é impressionante. Dando sequência, você lembra da sensação da primeira deslizada? Nossa, eu era muito criança. Olha, eu lembro ainda antes de patinar, quando eu era mais criança ainda, sei lá, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, Uhum. que eu ficava girando, eu falava, eu vou girar, vou girar, vou girar, porque eu queria girar, sabe? E era isso, a patinação já estava assim no meu corpo, assim, antes de ter um patins no pé, já falo, né? Mas nem lembro mais como é que foi a primeira vez que eu patinei. Eu já saí patinando, isso eu lembro, com patins da minha amiga, da Andréia. Tá. Quando percebeu que essa paixão poderia virar profissão? Foi quando eu abri a escola e chamei a Graciela para dar aula, né? Uhum. E foi um clube, né? Eu lembro que eu orei. Isso eu faço questão de falar, porque eu pedi para Deus um lugar, que é a coisa mais difícil que tem, é você conseguir um local para dar aula de patinação. Ainda mais que existe um grande preconceito que as rodas estragam o piso. O piso é que estraga nossas rodas, que são caríssimas, inclusive. Importadas, caras, né? Que é o meu Sim, trabalho hoje, né? já E, chegamos lá. e aí eu recebi uma ligação do diretor do Clube Juventus,
que é um clube que pegou fogo depois, e falou assim, olha, a gente está abrindo os esportes novos aqui, eu não sei como que chegou no ouvido dele que eu queria um lugar para dar aula de patinação. E foi assim, a ideia foi porque eu queria patinar e queria que minhas filhas patinassem. Aí depois que pegou fogo no Juventus, a Graciela foi e abriu a escola dela e eu fui pro Clube Mercedes e eu falei, eu vou ser professora, eu vou dar aula. Vou E aí, meter as caras mesmo. foi desse jeito mesmo. Sim. E aí, quando eu decidi ser professora, a gente precisa estudar, porque não é só ensinar a andar para frente, ou só andar de costas, não. Principalmente, não só a patinação artística, todas as modalidades de patinação têm regras, tem regulamento, tem técnica, né? E uma diferente da outra. E a patinação artística, nossa, ela é minuciosa, detalhista, tem nomenclatura dos passos. Cada passo que você dá no chão, cada deslizada, tem um nome. E você precisa ensinar isso para os alunos. É a mesma coisa do balé clássico. Tudo tem um nome, cada passo do balé clássico tem um nome. A patinação artística é igual. E o inline freestyle também, que eu também sou professora, a mesma coisa. E todos, a patinação de velocidade, que eu também já fiz, já competi, tudo tem um nome. Então, não é só, eu vou ensinar a andar para frente. Você ensinar a andar de bicicleta, os primeiros passos. Você ensinar uma criança a andar de bicicleta. Ok, andar para frente, não sei o quê. Mas se ela vai para uma modalidade esportiva, aí já precisa de alguém especializado, né? E foi o que eu fiz. Eu fui me especializar em ser professora. O primeiro curso que eu fiz, eu fui para a Itália, que é onde estavam os campeões, na cara dura, né? Só que eu não fiz um curso, porque não tinha ainda na época, eu não estava assim envolvida. Agora já não, depois eu fiz, descobri onde que tinha, fui para Argentina, ali no Chile fui vários anos que os italianos iam ali para o Chile para ensinar a técnica, né, de patinação, porque os italianos eles estudaram a biodinâmica do movimento da patinação. E aí eles tipo ficaram os melhores do mundo. Ou eles ensinavam ou eles iam competir sozinhos. E aí lá no Chile eles começaram a ir para dar curso todo ano. A Confederação Chilena chamava a Sara Locrano, que é para mim a melhor técnica do mundo. E eu fui várias vezes, acho que uns 4, 5 anos seguidos, fazer o stage, né, que eles chamam. Fica 10 dias de imersão, fazendo aula de manhã teórica e à tarde na quadra. Eu fui estudando e até hoje. A gente precisa fazer curso de atualização todos os anos, porque todos os anos mudam as regras, sempre é cada vez mais difícil, cada vez se descobre mais coisas, né? Mais maneiras de acertar aquele movimento. Um salto. Não é só se jogar. Quando era, na minha época, era assim meio que por imitação. Entendeu? E agora tem uma técnica, né? Exatamente. Como é que gira? Gira. Não. Tem o lugar certo, tem o ponto de apoio, tem o lugar que você tem que ficar com o teu corpo, aonde que você vai apoiar o teu pé, em qual... se eu quero fazer um movimento que eu vou girar, eu vou apoiar o dedão, até as rodas que você usa precisam ser as rodas corretas no piso que você vai. Olha só. É muito impressionante. Acho que até a respiração deve contar também, né? Vou te falar que tem que também. Vamos lá. O que te manteve firme na patinação por quase 30 anos? A paixão. E cada dia mais, e cada vez mais com vontade de aprender, cada vez com mais vontade de ensinar. É uma paixão, é uma loucura, assim, não sei te dizer como seria assim, não tem mais patinação na tua vida. Uma paixão que nasceu aos 6 anos, você falou? 7 anos, por aí. Legal. E como nasceu a Tudo de Patins? A Tudo de Patins começou como? Eu comecei a dar aula no parque, né? A Graciela Samburgo, que era a minha professora de patinação artística, apareceu com o roller, né? Que é o patins inline, né? Aqui no sul a gente chama de roller e mais pro norte eles chamam de inline, que é o patins em linha, né? Inline. Inline. E falou, vamos andar no parque que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar.
Meu Deus, Amor. o dia que eu fui pro parque, que eu aprendi a andar na rua, nossa, aí foi alucinante e fascinante, foi demais, assim. E eu não tinha muita experiência, eu demorei para me adaptar, eu tinha muito medo, porque é diferente, muito diferente, andar na rua, com asfalto, com buraco, com descidinha. Aí um belo dia eu tava meio sem dinheiro, de verdade, foi assim que aconteceu. E eu fiz um anúncio na internet, naquela época ainda, isso foi em 2010, mais ou menos, tá? Uhum. Acho que foi um pouquinho antes, já nem lembro. Eu comecei a patinar no parque em 2004. Eu acho que foi, não, foi antes. 2008, por aí. Eu falei, eu vou colocar aulas de patinação. E coloquei, ensino a patinar na rua, patinação no parque, não sei o quê. E eu moro na frente do Parque Tingui. Olha só. E aí, no outro dia já me chamaram para dar aula. Eu falei, meu Deus. Ó a responsabilidade, porque eu sabia andar para frente. Se anunciou Eu, e ma- logo no dia seguinte Aham. já estava dando aula. Eu mal Olha. sabia frear, mas eu fui, porque eu saí que para quem pouco sabe, quem não sabe nada, sabe muito, né? Por sorte, aquela aluna foi com patins de plástico, que mal saía do lugar, entendeu? E de verdade, foi isso que aconteceu. Mas eu ensinei para ela. Aí eu vi que na primeira aula aquele patins já não servia mais. Entendeu? Tipo, não vai dar esse patinho. Só que eu lembro que, né, pra essa mulher, eu não falei nada. E ela ficou patinando com aquele patins de plástico, fez algumas aulas, mas daí não desenvolvia, não ia, não saía do lugar, ficava só marchando, porque as primeiras aulas é marchando, não tem outra maneira de ensinar, né? Você tem que entender que o teu corpo tem que ficar em cima do teu pé, o teu pé não pode sair debaixo do teu quadril, você só levanta o joelho e vai marchando, né? Não pode sair. Ah, por isso que dá muito tombo, por isso que é perigoso, né? E aí eu comecei, só tinha Traxart em Curitiba, o meu próprio patins era um patins de pano, e eu via que aquele patins não era legal, sabe? Ele não dava aquela estabilidade assim. Até que eu conheci o Rodrigo Morgado, que era um patinador que hoje é um grande empresário, que inclusive eu sou representante das marcas dele, FR Seba, né? A Inline Store é o nome da loja dele. Eu conheci ele porque a minha filha Giovana não queria mais fazer patinação artística, de jeito nenhum. Aí eu falei assim, não, então eu vou ensinar ela patinação de velocidade, eu vou levar para ela patinar no parque, porque algum esporte essa menina precisa praticar. E aí lá no Parque Barigui tinha um menino, Jason, que ficava com os coninhos na frente da Eu Maggiore. lembro disso. Quem é de Curitiba vai lembrar disso. Sim. E ele ficava lá patinando. Eu lembro que eu troquei um patins, que era meio que igual ao meu, pra com uma aluna de patinação artística. Olha a história. Ela falou assim: eu acho que eu quero voltar a patinar. E aí eu falei, e daí eu falei, ai, que bom que você vai voltar e tal. E ela comentou que estava vendendo o patins que ela tinha, porque ela queria comprar um outro com a bota mais dura para ela poder fazer slalom, que ela começou a treinar slalom sozinha no Parque Barigui. Não tinha professor de slalom, que é o inline freestyle no caso. E aí eu falei para ela, então tá, então você me dá o teu patins que eu dou para minha filha e a gente troca. Legal. Fiz um escambo. Escambo, sim. Esse escambo foi outro divisor de águas na minha vida e na vida da minha filha. Porque hoje ela é bicampeã sul-americana. Olha. Competiu há um mês atrás na Espanha. Foi pro Mundial umas 2 vezes já. Então ela no inline, ela virou a rainha das rodas, eu já falo, né? Porque ela domina todos os patins, Sim. todos. A minha outra filha também patina, a Mariana é mais na artística. E aí daí eu levei a Giovana, falei assim, olha, ela voltou de férias, eu falei, eu comprei um patins para você, vamos patinar no parque? E Oh. ela foi e passou nos coninhos, pronto, se apaixonou. Aí se apaixonou, virou um outro problema. Por quê? Porque não tem professor para ensinar essa modalidade.
que eu fiz? Fui para São Paulo. Sabia que o Rodrigo Morgado era quem trouxe essa modalidade para o Brasil, muito recente. Sabia que ele era o melhor que tinha no Brasil. Eu falei, vou lá, vou atrás de conhecimento. Não tinha professor, eu vou ser. E aí a gente foi para lá. Eu lembro que daí no Ibirapuera ele sentou, me explicou tudo com muita paciência, porque é totalmente diferente da patinação artística. A não ser assim, tipo a postura, muitas coisas, muitos movimentos eu tiro da patinação artística para poder ensinar o slalom. E aí que eu conheci ele que tinha essa loja de patins bons de verdade. Uhum. Ah, agora eu entendi. E aí eu comecei a troquei meu patins. E quando eu fui, eu também não tinha patins, eu não tinha patins inline bom. Eu tinha um vagabundo. Eu falei, eu não vou com esse patins vagabundo. Eu vou passar vergonha. E patins bom é caro, né? Eu me emprestei o patins, você acredita? Pra poder ir fazer aula. Pra Giovana, não. Pra Giovana, eu já, quando eu vi que ela gostou, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu já descobri qual que era o melhor patins que tinha E investiu. e investi. Sem dó e sem piedade. Porque eu sei que o material faz diferença. Sim. Entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, daí passou um tempo, ele me ofereceu para ser representante. Aí, eu sendo representante, eu comecei a experimentar todos os patins. Olha. E aí, o que acontece? Eu fiquei até com uma fama de uma. Ai, até meio que, sei lá, metida, sei lá. Que eu só vendo coisa cara. Mas eu não consigo disfarçar. Tipo, uma pessoa com patins de pano, patins de plástico, eu já falo, ó, esse patins aí não vai te ajudar. Ah, por experiência própria até, né? E Você aí, teve também? coitada da criança, sabe? Oh, Devia ser proibido a venda de tipo de patins de plástico. Não devia que existir, é acabou. brinquedo, no caso, né? E eu falo, patinação não é brinquedo, entendeu? Então não é só porque é profissional, porque é atleta. Não, gente. É até uma questão de segurança, de você ir patinar e quebrar o patins. É muito grave, muito sério. A bota ser mole, sabe? Uhum. Então, foi assim que surgiu tudo de patins, a necessidade de trazer material bom para os meus alunos. Eu só vendia para os meus alunos. Aí depois foi passando o tempo e de uns 2, 3 anos para cá, que o negócio começou a tomar uma outra dimensão. E daí eu já estou indo para o Brasil inteiro, principalmente para patinação artística, quando que eu comecei a trazer as rodas de patins, tinha só uma marca aqui, só um representante. Muito bom, ele trazia uma marca boa aqui. Só que nessas viagens para o Chile, eu descobri uma outra marca, que é essa roda aqui, ó, que é a... Isso aqui é sonho de consumo de todo patinador, que é as rodas da Complex, Pode tá? mostrar pertinho da câmera. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa é a Bolero, né? Uhum. E aí eu trouxe essa roda, aí depois eu descobri essa aqui que é a Azurra, que é uma roda mais para treino. Então cada roda e cada cor dela, Uhum. ela é para algum tipo de piso. E no teu pé você também tem que misturar as rodas, porque uma prende a outra, desliza para você poder girar. E, por exemplo, a roda maior, por que que uma roda é maior, outra é menor? Cada uma tem uma função. E a roda maior é para dança, para solo dance e free dance. Então, tudo te ajuda Você na virou tua uma performance. especialista mesmo, né? Virei. Tanto que hoje a pessoa vai comprar um patins. Eu não tenho estoque próprio, tá? Alguma coisa eu tenho. Tenho representação de várias marcas. O que que eu faço? A pessoa vem comprar patins comigo. Eu presto uma consultoria. Uhum. Lógico, não tem preço isso. Eu ganho na venda do patins. E aí, quanto que você quer investir? R$ 1.000. Tá. Qual que é o teu número? Que cor que você quer? Eu vou nos estoques que eu tenho acesso e mostro as opções de patins para a pessoa, entendeu? A Ah, consultoria, né? ela não precisa nem sair de casa e o patins vai estar na casa dela. Aí é um mundo novo, né? É um mundo virtual. Então, e é muito difícil dar errado. Muito difícil. Não sei te dizer nesses anos todos se eu tive que trocar algum patins por algum motivo. Não, porque o mundo virtual funciona, né?
é muito atual isso, né? Sim. E é assim. Rita, você transita entre a patinação de velocidade artística e freestyle, né? E qual é a sua favorita e por quê? Nossa, que pergunta difícil de responder. Muito difícil de responder. Que é uma paixão. Porque eu fui indo. A patinação de velocidade me tirou de uma depressão. Olha. Sim, e até foi por terapia isso, também. foi por isso que eu comecei a dar aula. Lembrei. Hum. Porque foi assim. E também por isso que eu fiz musicoterapia. Ó. Para poder, quando eu comecei a dar aula na rua e nos parques, e que eu via que a mulherada ficava contando as histórias, eu falo que eu vou escrever um livro sobre isso. Porque elas contavam, tipo assim, geralmente porque terminou o relacionamento ou porque nunca tinha dinheiro para comprar patins, que é caro, não adianta esconder, é real, ainda mais para o brasileiro que paga tanto imposto. O Lula podia diminuir, porque a gente paga 100% para trazer qualquer importação. Nossa, tudo isso. Por isso que é muito caro, e quem paga é quem está comprando patins, certo? E aí, pessoas que não tinham dinheiro, de repente têm dinheiro, é um sonho de muita gente patinar. Todo mundo fala assim, meu sonho é patinar. Eu falei, não deixa o tempo passar, porque depois que você morrer, vai ser na grama, não vai dar para patinar. Apesar de que agora tem até a roda com câmera, né? É mesmo? Nossa. Tem roda com câmera. Já dá pra patinar até na grama agora, tá beleza. Eu tive uma depressão, sabe? Meu pai faleceu. E eu terminei um relacionamento que fazia uns 7 anos que eu tava com ele. E assim, meio que perdi o rumo da vida, principalmente depois que meu pai faleceu, sabe? Foi muito difícil pra mim. Porque era o meu ponto de apoio, assim, a vida inteira. E aí, uma amiga minha, eu via que ela fazia patinação de velocidade, que era outra coisa que não tem professor em Curitiba, com essa especialização. Não existe. Aí, ela me chamou para falar, vamos treinar, que vai ter um campeonato aqui, é só 10 quilômetros e é legal e não sei o quê. E eu fui lá com meu patinzinho da Traxart. Não desmerecendo a Traxart, hein? Era o modelo que eu usava, era muito simples, né? E aí eu comecei a patinar. Ela falou assim, 10 quilômetros eu consigo, né? E aí era uma noite de frio, nossa, coincidentemente, porque no Círculo Militar também estava muito frio. E a gente saiu patinar. Quando deu lá o 12º quilômetro, me deu uma sensação tão gostosa. Eu falei assim, gente, que delícia, sabe? E eu não queria ficar tomando Rivotril nem nada. Eu sempre fui contra, é errado pensar assim, mas eu sabia que era uma fase só e que aquilo ia passar. Mas eu não sabia que o exercício físico fazia tanta diferença, e realmente faz. Você E aí sentiu esse na pele. bem-estar que me deu foi o que me motivou ainda mais a ensinar mais pessoas a patinarem. Por isso que eu fiquei dando muito tempo aula de graça. Uma que é É para mesmo? as pessoas dizer, não, eu não tenho dinheiro para pagar patinação, mas você tem dinheiro para você comprar um bom patins. Eu te ensino de graça. Entendeu? Economize com a aula e vai lá e compre patins. Porque é muito bom. Agora eu já não estou fazendo tanto isso, né? Até por falta de tempo e tudo mais. E também qualquer coisa eu dou uma bolsa e a pessoa entra na minha aula. Mas ninguém deixa de patinar, né? Já fiz muitos projetos com aula gratuita. E foi isso que me motivou a patinação de velocidade. E quando a gente começa a andar na rua, é um sinaleiro, toma cuidado, é que tem que subir meio fio, tem o buraco, tem não sei o quê. A hora que eu fui na primeira maratona de 21 quilômetros, eu falei, meu Deus, o seu paraíso. Eu nem estava me importando com com ganhar ou perder ou nada. Eu queria só ser livre para patinar sem ninguém me impedir. Eu não tinha descida, eu não tinha subida, eu sou muito medrosa com descida. Ainda tenho medo da rua. E aí que eu amei a patinação de velocidade. Aí o que eu fiz? Fui lá pro Chile. Outra vez. Comecei a ir para o Chile para fazer aula de patinação de velocidade, que lá tem os campeões do mundo, tem muitos lá. O Chile é um centro é um governo que apoia esportes, sabe?
seu Lula. Não querendo ser aqui política, mas em cada quadra da rua, a cada 2 quarteirões tem uma quadra de esportes. Tem pista de skate e tem lugar para patinar. Tem muita gente que patina lá. E lá é muito retinho, né? E lá quase não chove, então tem muito patinador lá. E tem acho que 3 ou 4 patinódromos oficiais. Curitiba não tem nenhum patinódromo, não existe isso. Eles fizeram aquela pistinha play lá do Parque Barigui, ai, pista de patinação. Sério, dá vergonha. Pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus mesmo. É tipo assim, migalha, sabe? Joga as migalhas no chão, pelo menos vocês têm uma pista de patinação. Não me convenceu, mas tudo bem. E é um asfalto ruim, né? Um redondinho assim, que nada a ver. Isso não é um patinódromo. É difícil você desenvolver o esporte aqui em Curitiba. Demais. Demais. Aí você vai treinar ali no parque, você tem que dividir com o ciclista, com a criança, é um horror. E assim, para patinação de velocidade, você precisa de pelo menos 3 ou 4 metros de largura para você dar uma passada que desenvolva, que faça você ir para frente, né? E aí nas maratonas, que era uma delícia, porque é tudo fechado, guardinha nas esquinas, ninguém passa, e aí é uma delícia, é muito bom. Só é difícil de treinar aqui em Curitiba, bem difícil, né? Muitas cidades do Brasil é difícil de treinar, que é É perigoso falta até. de políticas públicas, né, Que ligada incentive o ao esporte. esporte, né? Sim, muito, nossa, falta muito. Isso falta demais. E transforma vidas, né? Transforma demais. Transformou a sua, né? Transformou e isso é outro exemplo que tem lá no Chile. No Chile tem projeto que eu, inclusive, dei aula lá. Todo mês de janeiro eu viajo há muitos anos para fazer curso e me aperfeiçoar como professora de patinação. E aí, numa oportunidade, me chamaram para dar aula de recreação pro de patinação, projeto social Nossa, do que lindo isso, é, Rita. é sensacional. Rita, como é o processo criativo para montar uma coreografia sobre rodas? Hum, coreografia sobre rodas. Primeiro que depende da proposta, né? Se é Uhum, um show ou se é um campeonato. E aqui é que entra o conhecimento do técnico, né? E nem todo técnico é coreógrafo, também tem isso, sabe? uhum, Então, o que acontece? Tem um regulamento, tá? E você vai pegar o nível do teu atleta, desde o iniciante até o avançado, e ainda divide em idade. Então tem campeonato para todo mundo. Então você, uhum. eu tenho 30 anos, eu nunca patinei. Ai, meu sonho é patinar. Tenha. Tem campeonato? Tem. Tem tudo. Aí tem um tempo de música, 2 minutos. Geralmente é 2 minutos. Aí você vai ver um tema. Qual é o tema? Essa música combina com o teu atleta? Porque não adianta você colocar uma música rápida, acelerada, para alguém que patina devagar, né? Ou então uma música muito forte, com muitos instrumentos, uma música com muito. Pegada. Com muito conteúdo, muitos instrumentos e tal. Então, tudo você tem que, inclusive está no regulamento isso. Uhum. Você tem que ver, Encaixar tudo, né? encaixar o perfil do teu atleta, o nível de patinação que ele tem, como que é a desenvoltura dele na dança, no pôr de bras, que é o movimento dos Uhum. braços, e achar uma música que combine com aquela pessoa, né? Tipo, sei lá, eu, por exemplo, eu gosto de músicas lentas, músicas clássicas. Movimentos mais Isso, suaves, mas aí tem uma lá que a menina é toda afetada. Tá, tá, tá. Você vai procurando mais aceleradinha, tem que acelerado, ser você vai achar mais, uma música. Ou então até pela idade. Eu não vou pôr uma música de princesa numa pessoa mais de senhora. mais velha. Ou então, Uhum. que é pior que eu vejo, é colocar uma música muito sensual numa criança de 8, 9 anos. Então a primeira coisa é essa, você tem que analisar o perfil, escolher a música e aí adaptar o regulamento na coreografia para daí depois você trabalhar o artístico, que para mim é a Uhum. parte mais difícil. E é uma coisa que nem todo mundo tem, que é a inteligência sinestésico corporal.
que o que que acontece? É aquela coisa da presença. Uhum. Tipo, tem gente que entra na pista e mal sabe patinar, mas ela tem presença, ela entra. Isso se desenvolve também, sabe? Por isso que é importante quem patina fazer um balé clássico. O ideal é o balé clássico. Mas sempre fazer alguma dança, por exemplo. Ah, eu vou montar um tango. É importante você, sabe, fazer um laboratório. A atriz, quando você vai montar Tem que ter uma base, né? tipo assim, eu vou criar um personagem. Você vai Uhum. fazer um laboratório, né? Eu vou ser uma confeiteira. Eu vou lá na confeitaria e vou ver como é que é a vida dela. E a mesma coisa, tem um ritmo da tua música que você escolheu. Principalmente tango, mambo ou qualquer coisa assim bem definida. É importante se fazer aula. Não precisa fazer muitas, mas fazer uma aula para você entender como que é a técnica, né? Um flamenco, uma música espanhola, uma música Um cigana. conhecimento básico, né? Tá certo. Exatamente. Quais são os produtos mais desejados pelos praticantes hoje? Ai, olha só. Pega esse patins ali, ó. O Sofia. Sofia, vamos lá. Olha, eu posso te Não é garantir. pesado, não. Eu pensei que eu fui pegar como Não, se fosse é de- pesadão. É de fibra de carbono. Esse aqui é o é leve. Sofia, tá? Aham. Sofia é uma patinadora russa que agora ela é professora, tá dando cursos pelo mundo. Inclusive a minha filha Giovana, com a graça de Deus, vai fazer. Tem um acampamento lá em Madrid em agosto. Puxa, que legal. É, mas ela tá morando lá, então fica tudo mais fácil, ó. Eu tenho certeza que muita gente, o sonho de consumo é esse patins, até meio aberto aí, ó. Ele é de fibra de carbono, e aí, ó, base da FR, e essa roda aqui, ó, ela tá até meio gasta, tá? Essa roda aqui, ela dura pra caramba, e ela tem um grip. Então, você impulsiona, ela te coloca pra frente, ela faz você andar, ó. Olha o rolamento, ó. Olha o barulhinho. Não, olha esse som, fala sério. Nossa, você vai longe, né? Vai. Isso aqui pra andar na rua é perfeito. Então é essa que faz a diferença. Tipo, um patins de plástico jamais vai fazer isso. Entende? É um brinquedo mesmo, É um né? brinquedo, Perto te de um atrapalha. equipamento E aí profissional tem, mesmo. tipo assim, tem várias rodas, né? Vou até parar aqui porque, né? Porque não vai longe. Tipo assim, à noite, vou patinar à noite, ó. Que nem- Aí tem patins, tem essa base, que são as rodas de 110. Sim. E tem base com rodas menores, com rodas de 80. Por exemplo, uma criança, você não vai colocar uma roda de gigante. 110, que é gigante, né? Vamos ver se, ó. Tá vendo? Olha, ali, ó? acende luzinha. Roda de LED, né? LED. Pra sair à noite, é legal. Sim. Ela meio que trava um pouquinho. Ela não tem por causa do LED, ela segura um pouco, assim. Aham. Não te dá tanta velocidade. Mas para um passeio noturno, assim, é legal. Porque é importante a gente aparecer quando tá patinando, sabe? É segurança, né? Principalmente à noite, ó. Por exemplo, eu tenho esse capacete aqui, ó. Sim. Que eu quase ninguém tem. Esse aqui eu também trouxe. de Olha, fora. também é de LED, ó. Tá, porque E colorido ainda. o que eu falo é assim, capacete pra rua, não saia sem capacete. Não saia, teve muito acidente já. Rabeira, não pegue rabeira, pelo amor de Deus. É muito perigoso. E assim, deixa eu apagar que vai ficar um escândalo. Esse capacete, ele tem até sensor direito, esquerdo e tal. É mesmo? Não precisa ser Bem assim. seguro, então, né? Não precisa ser assim, eu não consigo ter um capacete desse, que é um capacete mais caro. Eu sou dona da loja, então eu me dou o luxo de ter, entendeu? E assim, mas usa um capacete, sabe? Coloca alguma coisa que brilha, coloque roupa colorida, bem colorida, alaranjado. Não saia de preto à noite, pelo amor de Deus. A gente precisa aparecer, porque é perigoso. Não adianta porque as pessoas não te enxergam, entendeu? Aí, por exemplo, ó, tem essa aqui, mas aqui não vou conseguir fazer girar. É uma roda de 76 milímetros. Essa aqui também é sonho de consumo. É. Porque ela é maravilhosa, entendeu? O rolamento é bom. São produtos mais caros, né? Tudo por causa do material, né? Essa aqui já é uma roda de 100. Então, eu tô saindo da roda de 80, não quero ir para uma roda de 110.
Ou tipo um adolescente que ainda não tá tão alto. Porque tem que ser proporcional. Uma criança usar uma roda muito grande não é legal, entendeu? E é que aqui vocês não conseguem pegar. Mas, ó, se você pegar, você vê que tem diferença no material. Uma é mais dura, a outra é mais molinha. Sim. Entendeu? Textura É também. tudo na textura, né? Aí, por exemplo, tem essa roda aqui que eu gosto também bastante. Que é a roda da seba. Também, ó. Sei que é boa, super boa para andar na rua. Muito boa roda. E bonita, né? E aí a gente começa a apaixonar, porque tem milhares de cores, né? Você pode enfeitar teu patinho, você pode personalizar, você pode mudar as cores das rodas, você pode mudar a cor do cadarço. Ó, tem esse aqui, ó, que é da Sim, FL essas aí também. são de roller, como De falam, roller, né? Mas que você elas- tinha falado de cores, acho que na parte artística, aí influencia a cor, influencia também O no que que serve, acontece? né? Que não é o que acontece na do inline, a cor, elas têm, por exemplo, diferentes durezas. Então, uma roda mais dura, ela é mais firme. Uma roda mais mole, geralmente, o certo é, por exemplo, uma roda mais mole para o asfalto, até para te dar tão conforto. Uma roda mais dura para lugar mais liso, né? Aí o que acontece? Na patinação artística, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Mas depois eu falo esse outro detalhe da roda, de limpar a roda. Então eu tenho várias cores de roda. Por exemplo, a roxa é uma roda média. É para um piso que não é tão liso e nem tão áspero. Entendeu? Então tudo vai mudando aí, tipo, tem que te dar uma lição aqui. Sim, aí as cores influenciam para que servem, Cada né? cor tem uma dureza. Tá? Então eu não conheço pela dureza, por exemplo. A azul é 38. Ah, eu quero uma roda azul. A gente já sabe que a azul, que é 38, que tem uma dureza menor, ela é para lugar que escorrega, porque eu preciso de uma roda que prenda no chão, tá? E aí vai indo, tem várias cores. Eu não tenho todas aqui, ó. Aí depois da roxa tem a verde, que é um pouquinho mais dura, né? Para um lugar que é mais áspero, né? E aí a dureza aqui é 48. Sim. E aí depois tem a branquinha, que não é mais branca, a cor que tá, ó. Que é a 60, ela é bem dura. Aí, depois eu quero explicar sobre isso. A gente vai voltar nesse assunto da limpeza das rodas, Isso tá? tudo você tem até alguma coisa relacionada a isso. Mas tudo esse equipamento você vende na sua loja, tudo de patins. Por isso que é tudo de patins. Tenho peça também, né? Tenho fivela que arrebenta. Isso aqui, às vezes, quebra, né? Que é outra coisa que acontece, reposição, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu tenho patins, faz 20 anos que eu tenho, tava lá guardado. Aí tem o desgaste pelo tempo também, Eu fora de uso sinto te ainda. dizer, mas você vai ter que jogar fora esse patins. Porque é plástico, ainda mais patins de plástico. Ele vai quebrar, a roda vai ressecar. Ele resseca, é plástico, quebra, entendeu? O máximo que fica é a base quando ela é de metal, né? Quando é de alumínio, assim, esse ainda dá para salvar. Mas o resto, aí não compensa. É melhor comprar um novo. Comprar um novo, né? E bom, né? Um patins novo, bom. Ó, quer ver, ó? Tem muitos patins que são de pano, né? Esse aqui é um intermediário entre este, que é como se fosse uma botinha que amarra no meu pé, e esse aqui, ele é de plástico por fora e tem a liner dentro, né? Mas vai dar um trabalhão tirar isso aqui agora, que não vai dar. Mas esse, tipo assim, a parte de dentro ela solta, ó. Ah, ela é solta. Tá? Então daí tem bota PMG. E, por exemplo, esse aqui dá para um 38 até um 40. Assim, aí tem a base e daí se encaixa a parte interna depois. Olha o tanto de parafuso que tem. Nossa, gente. Que daí, às vezes, eu posso colocar numa base de 80, numa base de 110. E cada base também é diferente. Então, são N combinações. N combinações. Os estoques, onde tem os estoques, é galpão.
né? Eu não ia trazer um galpão para Curitiba. Por isso que às vezes falam, mas você não tem loja física. Por isso que você faz o e-commerce, né? Exatamente. Porque eu atendo o Brasil loja inteiro virtual. e outra, eu viajo muito por causa dos campeonatos. Então, vira e mexe, eu tô viajando. E nem quero ficar presa a ter um local físico, entendeu? E com esta maneira de eu trabalhar, eu te dou N opções de patins. Porque você pode pegar a bota de uma marca com a base de outra, você pode Com a fazer o rodinha que da outra, você assim quiser. você monta como a sua preferência, né? Aham, Interessante. exatamente. Rita, conte pra gente qual o seu diferencial, o diferencial da Tudo de Patins. Eu acho que hoje o grande diferencial é porque a Tudo de Patins, ela é a representante oficial da Complex, que são essas rodas aqui, né? Que é a Bolero, que tem várias durezas também, e que para quem é da patinação artística vai saber que serve também para figuras obrigatórias. Figuras obrigatórias é uma outra modalidade que tem dentro da patinação artística, que são círculos no chão e que você tem que dar a volta no círculo com muita precisão. Por isso que o rolamento tem que ser bom. Você entendeu? Sim. Não dá pra ter qualquer rolamento, porque você não vai conseguir dar a volta. Ou então no solo dance, você precisa fazer um diagrama, como se fosse uma partitura, só que você faz patinando. E todas têm que executar a mesma dança, seguir aquele diagrama da mesma maneira e cumprir e passar lá do outro lado da pista, passar lá pro outro lado, seguindo os passos no ritmo da música. Então, se você tem um patins que não anda, você não vai chegar, você não vai alcançar. Para desenvolver tem que ter um produto de qualidade. Tem que ter. É criança, o pé vai crescer, mãezinha querida, por favor. Não economize, não adianta. Isso desanima, sabe? Desanima, porque não vai sair do lugar, não vai desenvolver, não adianta. Então, eu sempre falo, e eu dou consultoria para isso também. É o diferencial seu também, né? A consultoria, Compre um né? usado, eu ajudo a achar, eu não cobro por isso. Eu ajudo a achar, me manda um link, eu achei na LX, eu vou te ajudar a achar um usado. Mas não compre patins que não serve, não é adequado. A palavra é essa, não é adequado, não é que é ruim, mas para praticar o esporte e nem para não praticar o esporte. Ela só quer um patins para brincar. Patinação não é brincadeira. Sim, até por segurança Por mesmo, segurança, né? gente. Ela só quer aprender a andar de bicicleta. Daí você dá um tico-tico pra criança e leva ela pra dar a volta inteira no parque. Não vai conseguir. Você tem que dar uma bicicleta boa, senão ela não vai dar a volta. Nem o tico-tico vai aguentar, né? Dar a volta tipo inteira. isso, tipo, o tico-tico não vai aguentar. É mais ou menos assim. Então, essas rodas complexas é uma coisa que eu comecei a trazer no Chile para as minhas filhas. E eu comecei a ver que essa roda não gastava, ela não fica arredonda nas bordas. Essa aqui é a índio, né? Adoro essa roda. Ela é para modalidade livre, tá? Salto, giro, ela não fica redonda na borda. Demora para gastar, gente. Isso é um pouquinho mais cara, mas a durabilidade dela não tem, é incomparável, sabe? E aí eu consegui trazer para o Brasil, que era uma coisa que quem tinha? O técnico internacional que levava os atletas lá para competir lá na Itália, ou geralmente na Itália, porque é uma fábrica italiana, trazia na mala, né? Trazia 4, 5 jogos, porque também não dá para trazer muito, porque não é proibido, né? Proibido. E aí quem tinha, tipo assim, aqueles atletas de ponta que conseguiam ter esse material. O que eu fiz? Eu consegui trazer para qualquer um. Tornou acessível a Todo mundo todos. pode ter bom material. Rolamento bom, roda boa, que era impossível, tipo assim, sei lá, uma escola do interior que é mais iniciante, trabalha muito com recreação, porque mesmo com recreação você precisa ter uma roda boa, um patins bom, porque é até uma questão de conforto, sabe?
E aí que eu comecei a trazer essas rodas, eu consegui. Eu acho que o meu lado italiano, de saber falar italiano também. Aí na pandemia eu tinha uma pessoa que vendia aqui no Brasil e ele foi embora para Espanha. Nessa eu entrei e mandei mensagem lá pro Giulio da Itália. Falei, eu quero trazer as rodas, assim, assim. Eu comecei com 300 euros, foi a minha primeira importação. Graças a Deus já cresceu muito, cresceu bastante. A gente está numa fase difícil de importação, está atrasando bastante as entregas por causa da greve da Receita Federal. Teve uma das importações que foi para os Estados Unidos que não deixaram passar, porque tinha rolamento dentro da caixa, e não passou. Nossa, Porque ela vai passando, né? E tudo passa Aham. por Miami para depois chegar até a gente. E aí voltou, por causa dos rolamentos. Então, eu tive bastante problema com a importação, tá demorando muito mais. Antes chegava em 5 dias. Da Itália para cá era 5 dias. Até eu distribuir, entre o tempo de eu fazer pedido, eu falava, 10 dias de prazo você vai ter a roda na sua casa. Entendeu? agora tá demorando um E do pouquinho jeito que mais. você quiser. Eu quero colocar 2 mais duras, 2 médias e 4 mais que prendam mais. Você pode escolher o jeito que você quiser. Personaliza mesmo, né? Personalizado. Então, para quem sabe o que eu tô falando, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de fazer o giro externo de frente, tá? Então, tem a roda que vai girar mais. Você coloca uma roda dura na parte do teu pé, que é a roda que vai girar, ela vai fazer você girar mais. Porque ela não tem tanto contato com o chão, entendeu? Dá Então, menos são os atrito. truques, né? Os truques que os especialistas sabem. A roda que você tem que dar apoio, você coloca uma roda mais mole, para ela grudar no chão. Entendeu? É assim que funciona. É uma delícia, na verdade. Foi uma coisa que eu fui aprendendo por acaso. Na realidade, foi por acaso. Aí eu comecei trazendo para minhas filhas, eu comecei a trazer para minhas alunas. E aí, quando eu consegui a representação, ano passado eu fui lá na fábrica. Olha, conheceu a Fui fábrica. lá conhecer, porque eu não conhecia o dono pessoalmente. Ele não tem nem rede social. Eu não sabia nem como é que ele era, o Giulio. Bravo, bravo, bravo. Ainda bem que eu sou vim de família italiana, porque eles são curto e grosso, entendeu? É papum a conversa com eles. E aí, uma coisa que é bem importante, Tati, que eu quero explicar. Ó, por exemplo, essa roda aqui, tá vendo como ela tá? Sim. Suja, É o grudada. pós, né? O pós-compra, A parte roda da aqui, limpeza. ela já perdeu a função. Ah, Tá? Isso aqui perdeu a função. Uma roda cara, não é barato, né? Eu falo que gente que fica freando com a rodinha, não freia com a roda, que estraga. E a sujeira. Então, o que tem que fazer? Eu acabei de treinar, isso é qualquer roda, não é só as rodas de patinação artística. Pega a esponja verde, a parte verde, e passa nela, tira toda a sujeira, não deixa ficar grudado, tá? Então a Azurra, que é essa roda aqui, ela é um pouquinho mais simples, ela gruda um pouco mais a sujeira. A Angel já não gruda, ela tem um outro material, ela já não gruda a sujeira, você pode patinar que ela não vai grudar tanto a sujeira. Por exemplo, essa roda aqui, ó, eu patinei hoje à tarde no parque, ó. Não tá, fica só uma poeirinha. Mas tem que tirar. Não pode deixar sujeira na roda. Tem que limpar. Eu acho que a princípio é isso. Outra Sim. novidade. Eu tô trazendo os patins italianos também. olha. Da Complex, patins completo, da Risport, Bota Ideia, Bota Risport, base da Complex, que não é tão conhecida aqui no Brasil, porque existe uma moda e é muito conhecido na Itália. Aham. E os patins da Online, que aqui no Brasil é mais conhecido. Então agora eu tô assim com completo. Parabéns, uma pioneira e visionária mesmo. Visionária, Fazendo um essa é a sucesso palavra. tanto aí. Essa é a Desejo palavra. muito sucesso para você Obrigada. mesmo. Merecedora mesmo. Obrigada. E hoje, Rita, como funcionam suas aulas? Então, atualmente eu fui chamada para dar treino para uma equipe de competição lá em Foz do Iguaçu. Você tá para lá agora, então? Tô para lá e tô para cá. Tô nos dois lugares. E aí tem uma equipe de competição lá, estão começando uma escola nova, muito boa, salutem.
E eu fui lá para dar treino para eles e ensinar essa parte de solo dance, figuras obrigatórias, que é alguma das modalidades que tem nos campeonatos de patinação artística. Então eu tô dando aula lá, mas a companhia Rita Bonfatti segue firme e forte, porque além de eu formar atletas, eu formo professores e técnicos. Então eu tô com 2 professoras que eu formei também, além das minhas filhas, né? Que estão dando aula aqui. E aí quando tem época de campeonato e de show, aí eu fico um pouco pra lá, um pouco pra cá. E tô ajudando a cuidar dessa escola lá também. E também dou aula online. Aula online? Sim, dou aula online. Interessante. E eu te falo que você sai do zero e aprende a patinar. É mesmo? Funciona. Não só a patinação artística, né? A patinação de rua também. Mas e como que funciona a aula online? De patinação, assim, Por quê? Porque você não Curioso. precisa, ninguém precisa te imitar, essa é uma, né? E outra, porque eu vou te passar a técnica da patinação. Como que você vai aprender a patinar? E eu vou te explicar e você vai fazer e você vai patinar. Você E fala- essas aulas online começaram na época da pandemia. Nossa, interessante, Porque, Rita. gente, não tem tantos professores de patinação. É raro, né? É difícil, principalmente formado, especializado, né? Como é que nós vamos chegar? Por isso que o mundo virtual é fascinante. Tá, e como que faz pra ter essa aula online, assim, Por videochamada. videochamada? Lembra da época dos Jetsons? Sim. O mundo agora é assim. Está como era. Eu não nos estou, Jetsons. mas eu estou. Videochamada. E essa aula é individual ou pode ser em grupo também? Individual é melhor, porque é para você conseguir dar atenção. Porque o Sim. que eu preciso? Que a câmera ou tenha alguém filmando quem está fazendo a aula, ou que a Aham. câmera esteja aberta, Sim. né? Para poder explicar. Ah, faça assim, faça desse jeito, teu braço, flexão no joelho. Eu visualizando o que a pessoa está fazendo, eu consigo passar a técnica para ela e ela vai conseguir patinar. Isso começou na pandemia, na verdade, né? Nossa, interessante e impressionante, né? É o mundo, tem até aula de balé online. Tem tudo online, aula de canto online. É um mundo virtual. A diferença é que eu não tô fisicamente, mas eu tô na câmera, Sim. presente, na videochamada. Nossa, parabéns mais uma vez, Rita. Muito obrigada pela sua presença. E te desejo muito sucesso, muita sorte no seu empreendedorismo aí. Ai, foi muito bom vir aqui compartilhar com você esse mundo da patinação, porque eu sei que para quem não conhece nada, mesmo com a pouca explicação que eu dei, ainda fica muita dúvida. Aí é só me chamar, tá Ok, bom? tudo Chama bem. lá no meu WhatsApp que eu faço questão. E assim, tem dúvida? Ah, eu não entendi como é que funciona essa roda. Eu explico tudo. O porquê, o motivo, por que que o patins tem que ser bom, por que que não pode ser de plástico. Aí vai, principalmente... Te dá toda a consultoria completa, né? É isso aí. Obrigada. Que encontro especial, não é? Hoje a gente não falou só de patinação. Falamos de movimento, de arte, de coragem, de trajetória. Rita Bonfatti não é só empresária, professora, coreógrafa. Ela é uma verdadeira embaixadora das rodinhas no Brasil. Uma alma que desliza com técnica e entrega com o coração. E se você que está aí nos assistindo ou ouvindo sentiu aquela vontade de dar o primeiro passo ou o primeiro giro, saiba que o mundo da patinação está te esperando. Acesse agora mesmo o site www.tudodepatins.com.br. Lá você encontra os melhores patins, acessórios, equipamentos de segurança e consultoria personalizada. E se quiser falar diretamente com ela, anota aí, 41998573323. É o WhatsApp oficial da Rita. Seja para comprar, aprender, treinar ou se inspirar, você está a uma mensagem de distância da sua nova paixão. Porque quando a vida desliza, tudo flui. Obrigada por estar com a gente. Esse foi mais um episódio aqui na Vega Produtora, onde a paixão encontra o microfone e o talento ganha voz. Até a próxima! Levar seu corpo a sensações incríveis com tudo de patins. A vida se torna mais leve sobre rodas, seja com rolês ou patins tradicionais.
Descubra as maravilhas que a patinação pode proporcionar. Você se junta à galera